Estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Eu tenho a honra de receber aqui em entrevista o diretor-presidente pré-candidato ao STR, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? O Rosemilson Ferreira de Araújo, que já está aqui comigo. Rosemilson, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia. Ô, Rosemilson, nós vamos tocar aqui em alguns assuntos, né? A questão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E antes de qualquer coisa, né, eu gostaria que você fizesse já, né, como suas primeiras declarações aqui no Bom Dia, um resumo sobre qual que é a importância, né, desse sindicato e o que significa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Bom, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, ele é uma entidade, a nossa entidade patronal dos trabalhadores rurais da agricultura familiar de Rio Branco. E nós temos o desejo que esse sindicato volte a nos defender, a defender os trabalhadores, o que é referente à questão da intitulação da terra, dos programas de incentivo à produção rural, dos implementos agrícolas, dos financiamentos, que ajude a intermediar e acompanhar de uma forma evidente as linhas de financiamento que o produtor rural tem direito, né? Entendi. Agora, me diz uma coisa, quanto tempo que você já está aí nesse movimento? Olha, desde 2002 que eu participo do movimento, nasci e me criei na zona rural, nasci no Seringal, e a minha vida toda foi voltada para o campo. Se a gente for citar hoje aqui um trabalho de importância, né, que você tenha participado já na linha de frente, né, nesse raciocínio, qual que seria? O trabalho de maior importância é uma lacuna que tanto as entidades hoje representativas do trabalhador rural deixam a desejar, que isso é um fato, é muito evidente, como também por falta de aplicação da lei, da questão da regularização das terras dos produtores rurais, né? E principalmente na questão dos financiamentos, porque quando um produtor rural ele tem um título e a escritura pública da sua propriedade, ele tem dignidade, ele pode respirar, e ele não fica à mercê de nenhuma dessas situações, assim, tipo, que ele não consegue nenhum empréstimo, nenhum financiamento, participar de nenhuma política pública, porque quando ele vai se cadastrar, quando ele vai pedir para participar desses programas, é barrado na questão documental de suas propriedades. Mas qual que é a maior dificuldade enfrentada, então, quanto a essa documentação? O porquê de tanta dificuldade assim? É a falta de informação ou também possa ser uma má vontade, digamos assim, por parte do poder público e dos bancos também ajudarem a financiar um trabalho melhor aos produtores rurais? Tem essa questão também da boa vontade do poder público em fazer. A gente sabe que a gente tem o INCRA, né, em casos de terras devolutas da União, e tem também as terras que são patrimônio público do Estado do Acre, que são terras que pertencem ao Estado, que essa é a responsabilidade do ITERAC. O Instituto de Terras do Acre, assim como também o INCRA, não tem os programas que existiam como terra legal, de regularização das áreas, esse programa a gente não ouve mais falar dele. Até as últimas informações que nós tivemos, ele foi extinto, né? E o governo do Estado do Acre, ele não tem um programa de regularização fundiária das áreas rurais. A gente tem procurado o ITERAC, procuramos várias vezes, e inclusive o próprio ITERAC tem dificuldade de fazer encaminhamento desses processos de regularização. Quanto a isso, eu te faço até uma pergunta. Então, isso nos mostra, né, através da sua fala, então, que a fiscalização desses órgãos, ela é maior do que realmente a intenção de incentivo ao produtor rural. Então, ou seja, a fiscalização, ela é maior do que o incentivo ao produtor rural. A fiscalização hoje ela é mais punitiva do que regulamentadora, sabe? Ela castiga mais, ela é mais dura, né, a fiscalização do que a regulamentação. Porque a regulamentação dá independência para o produtor rural, dá independência daqueles projetos mirabolantes e mentirosos que nunca são cumpridos nas comunidades rurais, dá independência do aproveitamento de algumas entidades representativas porque os produtores rurais são um pouco leigos, não entendem como é que é esse processo. Então, a gente temos que ter um trabalho voltado para esclarecer para o produtor rural sobre essa questão do direito dele, sobre a questão do acesso a esse direito, sabe? Os caminhos como ele vai chegar. Então, o que eu falo, o que eu sempre digo, tanto para os nossos amigos militantes do movimento sindical, como também para as autoridades representativas da área,
é que os nossos produtores rurais, eles têm que ter pessoas de boa fé e de boa vontade que conduzam um bom caminho, para que eles tenham dignidade, para que eles possam comprar um colchão melhor, uma geladeira melhor, para que ele possa educar melhor os filhos, entendeu? Para que ele possa ir para o supermercado, comprar uma alimentação mais adequada para eles, entendeu? Trazer dignidade econômica e social para o produtor rural. Então, estamos precisando, sim. Tem alguns líderes do movimento sindical que são sérios, que eu conheço alguns, claro, mas tem outros também que a gente tem que ficar vigilante. Você acha que isso é o que mais atrapalha? No caso, a gente pode colocar isso até como, em algo global, nacional, sobre essa questão dos sindicatos. Porque a maioria hoje dos sindicatos não são vistos com bons olhos. Isso em qualquer área, em qualquer trabalho, em qualquer situação, né? E provavelmente por conta disso, porque a maioria das pessoas, elas entram para fazer parte de um sindicato para se aproveitarem da situação, né? E apenas beneficiarem a si mesmas. Assim como acontece hoje também na nossa política, né, pessoal? Que os políticos, eles aceitam hoje entrar para a política não apenas para desenvolver o Brasil, mas para desenvolverem a própria vida, a própria riqueza. A gente sabe que está acontecendo isso hoje no nosso país. Provavelmente seja a mesma coisa também nos sindicatos. As pessoas entram, dizem que é para fazer a diferença na vida dos trabalhadores que estão precisando realmente de uma voz, e essa voz seria, no caso, o sindicato, mas alguma parte desse sindicato ela é podre e acaba contaminando realmente a obra que seria realizada pelo sindicato. Essa é uma batalha. Você imagina só, além de todos os problemas que a gente tem em lidar com a questão do campo, com a questão do direito à terra, a legalização, com direito aos financiamentos, à produção rural, trazer uma vida de qualidade, economicamente de qualidade, uma vida social boa para os nossos produtores rurais, a gente também tem essas questões que temos que resolver, né, interna, né, de pessoas que realmente se aproveitam do movimento sindical. Agora, nem todos são assim, como eu já falei, volto a repetir, volto a dizer que tem pessoas sim no movimento sindical sérias querendo fazer um bom trabalho e que pensa bem, que pensa pela qualidade do melhoramento do nosso trabalhador rural, da vida do nosso trabalhador rural. Aí, agora, Rosemil, me diz uma coisa, como é que é feita a organização aí, né, em busca das melhorias dos direitos desses trabalhadores? Como é que você organiza tudo isso? A organização, uma das grandes demandas que a gente recebe é a questão das reintegração de posse. A gente sabe que a maioria das nossas áreas produtivas, elas não são regularizadas. E eu não vejo uma política de boa vontade, nem por parte do órgão federal, que é o INCRA, e nem do Instituto de Terra do Acre, para fazer essa regularização, né? E tem muitos técnicos que estão nessa área que nem sabem o que está fazendo ali. A gente se depara com muito isso. Por outro lado, também tem o interesse do setor do agronegócio, dos grandes empreendedores do agronegócio, que eles muitas vezes não jogam limpo, né? E por esses meios, nessa transação, existe também uma questão daquele que tem mais, que tem um melhor advogado, que tem uma melhor estrutura, ele tem mais espaço nos poderes, tanto na mesa de negociação do governo, como também, muitas vezes, quando a área está em litígio, na mesa do judiciário. Acaba se tornando uma dificuldade questão dos interesses dos maiores. Dos interesses dos maiores. É um dos enfrentamentos que a gente tem, né? Essa falta de voz, então, que o sindicato tem, que os produtores rurais têm, isso também tem influenciado bastante, porque não se vê muito nas mídias, nos jornais, realmente essa questão dos produtores rurais, né, abrindo a boca para falarem realmente o que está acontecendo no dia a dia dos produtores rurais e todo esse conflito que acontece e dificulta, né, para que o trabalhador rural possa fazer o seu trabalho. Isso não está sendo noticiado em lugar nenhum. E agora, então, você quer dar voz a isso, né, já justamente aparecendo hoje aqui no Bom Dia Rio Branco, para mostrar que a situação é completamente diferente ao que é noticiado, então. É verdade. Olha, a gente tem esses problemas. Olha, a gente tem cada caso cabeludo, eu quero aproveitar a oportunidade para citar um. Tem uma situação de um grande fazendeiro da região e do setor imobiliário. Ele entrou na justiça para reintegrar uma determinada área. Só que a escritura pública que ele apresentou em juízo, aquela escritura pública, ele comprou a terra do seu João. Só que o seu João já fazia 8 anos que tinha morrido. Então, nós fizemos toda uma busca, né, nos cartórios civis e pegamos o atestado de óbito dele. Informamos ao juízo da vara, através dos nossos advogados, que a gente usa muito a defensoria pública para isso, né? Eu sempre oriento os nossos produtores rurais a buscar a defensoria pública para isso.
E aí, quando chegou lá na frente, que o juiz ele olhou e viu e não levou em consideração que aquela escritura pública era uma fraude, porque como é que aquela pessoa estava morta fazia 8 anos e ele tinha uma escritura pública que tinha recém comprado aquela propriedade. Então, são esses casos que aparecem, né? Aí fica difícil até da gente conseguir continuar uma entrevista assim, pessoal, porque é impressionante. Não dá para acreditar, né, na história que foi contada agora, porque chega a ser absurdo, é algo de outro mundo. Como é que você chega, mostra, comprova para o juiz que a pessoa estava morta? A pessoa já estava morta, como é que ela vendeu? Como é que ela fez ali uma escritura? Ela já estava morta, gente. Voltou do além, será? Não? Essa é a questão. Né? É. E o juiz não considera. Isso mostra também que é aquilo que a gente estava começando a entrar no assunto agora há pouco, é a defesa de interesses, né? São aqueles que têm mais posse, aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais condições financeiras, né? Que podem contratar melhores advogados, que podem fazer ali o seu jogo sujo também para poder contribuir consigo mesmo. E, infelizmente, isso acontece no nosso país. Infelizmente, né? É uma defesa de poderes onde quem tem mais é quem manda. Quero citar mais um caso. Pode ficar à vontade. Né? Um determinado pecuarista entrou na justiça para reintegrar 5.000 hectares da fazenda dele. O magistrado olhou as provas que ele tinha e nessa terra tinha uns poceiros, certo? Só que quando ele comprou essa terra, esses poceiros já moravam lá há muitos anos. Eu vou citar a reserva do Antimari, por exemplo, no Ramal do Ouro, né? Esses poceiros já moravam há muitos anos, eles são moradores primitivos e hoje os netos deles viraram primitivos porque se tornaram pais lá. Né? Então, esse fazendeiro ele pediu reintegração de 5.000 hectares. Na hora do cumprimento da reintegração de posse, ele reintegra 16.000. Por que ele reintegra 16.000? Porque não existe um respeito dentro do processo ou uma compreensão para que essa área seja georreferenciada, seja confirmada conforme está no título na escritura pública. Não teve uma fiscalização, então? Não teve uma fiscalização. E, às vezes, o magistrado, quando oficia o ITERAC, para que ele faça esse levantamento de georreferenciamento, o ITERAC coloca 1 milhão de empecilhos, dizendo que não tem equipe, que não tem financiamento, que não tem recurso, que não tem pessoal, isso é muito caro e tem até que terceirizar, tem que passar por um processo licitatório. Então, as dificuldades que os nossos produtores rurais no estado do Acre enfrentam é essa. E tudo que eu estou lhe falando aqui, eu tenho um vasto e robusto de documentos, tanto de cartório de registro de imóveis, como números de processos, sentenças. E nesses processos tem vários documentos apresentados em juízo, né? Na hora do cumprimento da reintegração de posse, o fazendeiro, em vez de reintegrar só os 5.000 hectares dele, ele reintegra 16.000. Nossa. Essa é a realidade, certo? Agora me diga uma coisa, a questão do ITERAC, o trabalho deles é esse? Eles são feitos para fazer esse trabalho? Até onde eu me informei, aonde li, a lei que criou o ITERAC é justamente para intermediar e trazer soluções para os problemas de conflito agrário. Outra pergunta, eles passaram num concurso público para realizarem esse tipo de trabalho? Esse tipo de trabalho. E quando entraram, sabiam que tinham que fazer esse trabalho. Então, por que não fazem o trabalho, pessoal? Qual que é o empecilho, qual que é a dificuldade? Então, quer dizer que o órgão é falido e não tem condições de trabalhar? Então, por que ainda existe? Por que ainda não buscaram soluções? É isso que eu fico perguntando. Tem um presidente nesse órgão? Tem alguém responsável pelo órgão para que possa responder? Porque como é que o órgão está lá para fazer esse tipo de trabalho e não realiza o tipo de serviço? Não realiza o trabalho, coloca 1 milhão de empecilhos e deixa os trabalhadores rurais à mercê. Deixam haver cores, sem conseguir resolver o problema. Qual que é o problema, então, desse órgão que não tem capacidade para fazer o trabalho que ele foi construído o órgão para que realize esse tipo de serviço? Então, está faltando o quê? Não dá para a gente entender. Como que um órgão público não tem a capacidade de realizar o serviço ao qual ele é competente? E isso é inadmissível, é inaceitável, não é isso? Então, a minha proposta... Eu sempre, devido a eu ter passado muito por isso, eu sou procurado na minha casa constantemente, na minha propriedade rural, que fica na estrada de Porto Acre. Pessoas desesperadas. Quando um produtor rural, quando vem alguém lá do Barro Alto da Transacriana, quando vem alguém do Antimari, eu tenho uma mãe de família lá que tem 10 filhos, e ela é o homem e a mulher da casa, que é a Shirley, ela derruba o roçado dela e planta, ela está passando por essa situação. Quando eles vêm nos procurar, é porque eles já têm batido em todas as portas.
ele já tem ido em todos os lugares, aí eles nos procuram com desespero, e às vezes não tem horário, às vezes a reintegração de posse, eles não procuram num domingo e é cumprida na segunda-feira, sabe? E isso é um gargalo muito grande, é uma falta de respeito com a vida, com nossos trabalhadores rurais. Olha, eu conheço um homem que mora no Barro Alto, que ele tem 50 anos morando lá, todo mundo conhece ele. Aconteceu que um fazendeiro chegou há 4 anos atrás, meteu o trator dentro do bananal dele e saiu derrubando tudo, certo? Uma vez que derrubou tudo, ele veio procurar a justiça para fazer a demarcação da divisa. Mas a lei, ela pede tantos requisitos que ele tem que cumprir para ser declarado um uso campeão, que ele não tem esse documento. Primeiro, que ele não sabe nem ler nem escrever. O único documento que ele tinha é a declaração de posse do sindicato da década de 80, já bem rasuradozinho o documento. Então, a gente tem que correr atrás de escolas que já foram desativadas, ir nos arquivos da Secretaria de Educação, para buscar documentos que consiga provar com o máximo de clareza possível que aquele homem mora ali há muitos anos. Então, é esse o trabalho, porque os fazendeiros, nada contra quem é do setor agropecuário, eu admiro, eu sou um trabalhador rural, eu compreendo, mas o que não dá para lidar é com a avidez, com a esperteza e com o jogo sujo, porque a gente sabe que tem pessoas de má fé nessa área também, e que eles querem essas propriedades para fazer especúlio, né? Especulação. E, para isso, para atingir o objetivo financeiro deles, eles passam por cima de qualquer coisa. São especialistas que sabem ganhar dinheiro com essas coisas, né? E nós só sabemos ganhar dinheiro com horta, com fruta, com trabalho, com suor, né? Dentro da verdade, a gente ama a nossa terra, a nossa produção. E essas pessoas não têm amor nada, eles têm a terra para negociar, para dar uma vida luxuosa para eles. Então, a questão é o seguinte, eles são muito organizados. Quando eles vão para cima de uma comunidade rural, eles já vão com apoio, com orientação, muitas vezes das entidades públicas que tinham que fiscalizar. Às vezes, eu chego na entidade pública, eu chego no Poder Judiciário, eu chego no Ministério Público, eu chego na Defensoria, eu chego no órgão de Estado, às vezes eu estou conversando com o sobrinho daquele cidadão, ou com uma sobrinha. Existe isso aqui no Acre. As dificuldades, as perdas da reintegração de posse, é esses laços que não são esclarecidos, laços familiares, laços de amizade de muitos anos, entendeu? Nossos produtores rurais estão lá na propriedade dele, com a enxada na mão, trabalhando para plantar macaxeira, para sustentar os filhos, para ter uma vida digna. Mas tem esses percalços, essa grande massa desse grupo de pessoas que agem dessa forma. E a gente está aí para combater. A minha proposta eu sou pré-candidato ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, a minha proposta é fazer um trabalho voltado em defesa do trabalhador rural, sem ver copartidárias, questões religiosas, questões de gênero. Eu acho que eu acredito nisso, que o sindicato ele pode ser uma casinha de palha na beira de um ramal, mas o dever dele, a espada dele tem que ser defender o trabalhador rural em toda a sua plenitude, para que ele tenha uma vida digna, de fato e de direito. Parabéns pelas suas palavras. A gente espera que possa ocorrer daqui para frente da maneira correta, né, professor? A gente sabe que, infelizmente, tudo que foi citado aqui nessa entrevista é verdade, a dificuldade ela é imensa. Existe favorecimentos também, podemos afirmar assim, que existe esse tipo de favorecimento? Existe, sim. Inclusive com órgãos públicos, com a lei, favorecendo aos grandes, né? Existe. Tem um caso, se você me permitir citar também. Pode ficar à vontade. Eu fiquei tanto tempo calado, e eu tenho tanta prova disso na minha casa, sabe, guardado, tirei cópia e mandei até para a casa dos meus pais, porque eu sofri atentado contra a minha vida, né? Já tentaram me matar, né? Então, assim, tem um caso interessante. Tem um determinado membro que julgou um processo, e essa pessoa era parente de uma das partes interessadas. A gente descobriu isso lá na frente, depois que veio todos os recursos postulatórios que esses produtores rurais entraram no processo, foi todos negados, a gente não entendia por quê. A gente levava para os advogados, levava para a OAB, levava para a Defensoria Pública nos ajudou bastante nessa questão, porque montar uma junta de defensor para analisar o nosso caso, sabe, e não entendeu o que aconteceu ali. Mas depois, lá na frente, nós descobrimos que aquele magistrado tinha uma relação de parentesco, por exemplo. A gente tem que levar ao Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Então, tem esses casos assim. E a nossa justiça a primeira coisa que ela deve ser imparcial, né?
não deve estar relevando esse negócio de parentesco. A justiça, ela é cega, ela é surda, ela é muda. A justiça, ela age da maneira que tem que agir, não dessa maneira. Aí já não está sendo justiça. Aí já está sendo algo que você está prezando mais por um lado do que para outro e não está realmente prezando a situação, não é isso? Mas tem uma situação também. Geralmente, essas pessoas que recebem um bom salário, que estão exercendo uma função pública, ou por concurso, ou por indicação dos gestores, tanto da prefeitura, como do estado, como do governo federal, essas pessoas, elas têm o seu salário investido nesses empreendimentos. Então, são várias questões que... Tem várias questões, aqui tem várias questões. O que eu peço também, aproveito a oportunidade aqui, que a Assembleia Legislativa, através da Comissão Agrária, investigue, fiscalize, tire suas vaidades, coloque a sandália da humildade e olhe para os nossos trabalhadores rurais. Que eles trabalham com coração, eles trabalham com vontade. Eu lhe faço até mais uma pergunta, não querendo polemizar de maneira nenhuma, mas e quanto à Assembleia Legislativa? Você acredita também, né, que eles possam resolver esse problema, que possam agir com imparcialidade, ou você acha também que a maioria deles também, né, faz parte, né, dessa grande maioria que também é favorecida quanto a isso? Olha, eu vou lhe falar em questão da comissão agrária da Assembleia. A comissão agrária, às vezes que nós procuramos ela, tanto nessa gestão como na gestão passada, eles sempre fizeram a política da boa vizinhança. Sabe? Aquele papel do bom vizinho, mas nem para lá e nem para cá, sabe? Eles não resolvem. Você acha que eles ficam neutros ali, então? Neutros, porque eles não querem se expor com determinadas personalidades do agronegócio da cidade ou do estado. Então, nesse caso, acaba que não representando aos produtores rurais. Não, isso é verdade, não. Porque se representasse, pessoal, tomaria uma atitude e teria coragem de realmente ajudar nessa luta, né? Não ficava ali apenas ouvindo e dizendo, não, vamos fazer alguma coisa, e no final o resultado a gente já sabe qual é o de que não fazem nada, não é isso? Não seria isso? Isso. Aí, agora vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você tivesse já agora esse momento para dar suas considerações finais, falasse um pouquinho, né, sobre realmente aí, para chamar a atenção dos produtores rurais, para lhe ajudarem, unirem forças a você, né, nessa luta sindical, para que possa dar tudo certo e a situação possa melhorar para todos. O que eu quero pedir para os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos irmãos, que se acordam de madrugada, que se levantam, vão amolar suas enxadas e vão para os seus roçados, e vão ver o pôr do sol nascer dentro do seu roçado, trabalhando, plantando para alimentar a população acriana, a população de Rio Branco. O que eu quero dizer para vocês que vamos nos unir, vamos mudar a cara do movimento, vamos buscar os nossos direitos, porque eles são grandes e eles existem. Nós temos que buscar a garantia desses direitos, que eles aconteçam na realidade. Os grandes estados, tanto do Centro-Oeste como do Sul, eles já estão bem organizados, eles lá não brigam mais por documentação de terra, é um raro um assunto desse lá, né? Eles brigam mais por questões do preço do leite, por mais financiamento, eles estão bem mais avançados. Mas eles aprenderam assim como a gente está hoje, sofrendo. Então, eles entenderam que sozinhos não caminhavam, eles tiveram que se unir. E a minha proposta eu estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco. E peço a vocês que são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, que procurem o sindicato, que não abandone e compreenda que é a nossa união que vai fazer a diferença. E é muito importante também o nosso sindicato estar afiliado à Federação dos Trabalhadores Rurais, por uma questão também de políticas nacional, para a gente ter visibilidade e saber o que acontece no restante do país, como também nas centrais que representam os trabalhadores a nível nacional. Então, eu proponho para vocês essa união, eu proponho um trabalho de luta, porque a minha história, a minha luta durante todos esses anos, por si só, ela já fala, você não vai ter dificuldade em descobrir, você vai colocar lá no Google o meu nome, que vai aparecer todos os trabalhos, todos os movimentos, todas as causas, todas as nossas lutas. Eu não vou perder isso, porque isso faz parte da minha essência, e eu estou aqui à disposição de todos os trabalhadores rurais de Rio Branco.
Aí. E, Rosemilson, tem alguma rede social para quem quiser ficar sabendo mais do assunto? Bom, Só colocar no Facebook, Rosemilson Araújo, fazer um convite que eu vou aceitar, com certeza. tá aí. Pessoal, conversei hoje com o Rosemilson Ferreira de Araújo, né, ele que é diretor-presidente e pré-candidato ao STR de Rio Branco, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Rosemilson, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou com mais essa edição do Bom Dia Rio Branco. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos os brasileiros. A gente encerra aí com o hino da independência, né, Giovanni? Coloca na tela aí pro pessoal de casa acompanhar. Tá aí. Já raiou a liberdade.